Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba. Eu sou o Gustavo, estou aqui mais uma vez com vocês, com meu amigo Juliano, e vocês devem ter notado que temos uma pequena diferença aqui no nosso grupo de estudo, nossa equipe. Nós temos a Crisley com nós hoje. Gostaria de apresentar a Crisley, ela está aqui, vai fazer parte dos nossos estudos com as suas contribuições. Crisley, seja bem-vinda ao nosso grupo de estudos. Oi, Gustavo. Oi, Juliano. Oi, pessoal. Gostaria primeiro de agradecer ao convite de vocês para participar desse estudo que vem trazendo tantas contribuições sobre os princípios da doutrina espírita, e eu espero poder enriquecer esse nosso estudo na noite de hoje e daqui para frente. Muito obrigada. Legal, tá vendo que o time está aumentando, então tem mais pessoas estudando, mais pessoas se envolvendo com a doutrina, o que é muito bom. Então, como é de praxe, a gente já combinou com a Cris, tá tudo certo, vamos começar com a nossa prece. Então, eu convido a todos a fechar os nossos olhos, a respirar fundo, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos bem, essa oportunidade de estudarmos um pouquinho mais essa doutrina e pedir bastante esclarecimento para que possamos traduzir tudo isso em ações e mudanças no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, pessoal, é importante a gente lembrar o nosso vídeo anterior. O nosso vídeo anterior conversou bastante sobre a progressão dos espíritos, a não retrogradação da alma, né? Que nós, espíritos, nós não perdemos o que já conquistamos, nós não voltamos para trás, desaprendemos as coisas, não, pelo contrário, a gente está sempre acumulando, sempre crescendo, sempre evoluindo. E isso é muito bom, é uma lei natural que é maravilhosa, super consoladora, e a gente falou também que a velocidade com que a gente vai adquirir essas coisas depende só de nós. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês se lembrarem dos nossos primeiros vídeos, a gente confirmou, a gente falou várias vezes que os princípios eles são sequenciais. Kardec ele era muito sistemático nas coisas que ele fazia, então ele colocou os princípios nessa ordem, porque eles vão meio que se encadeando. Então é importante a gente lembrar dos princípios anteriores para entender melhor esse. E hoje, o princípio que nós vamos estudar, ele fala mais ou menos assim: as qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. Então, como se a gente não se a gente lê esse princípio sem ter estudado os vídeos anteriores, sem ter essa base de conhecimento que nós estamos construindo, a gente pode ter a falsa impressão que quando ele fala o espírito bom, é um espírito qualquer que é bom, e o espírito perverso é um malvado qualquer que é perverso, que está encarnando aqui na Terra. Só que não, né? Como nós conversamos, na verdade, são evoluções, são a caminhada de todos nós que vão nos levar-nos a sermos espíritos bons ou vão nos manter na ignorância, vão nos manter cometendo nossos erros. Então, é tudo consequência das nossas próprias ações, dos nossos próprios atos. Por isso que é importante a gente relembrar sempre esses princípios anteriores. Então, para a gente começar com o pé direito aí, gostaria de convidar a Cris para trazer para a gente, Cris, relembrar sobre esse conceito de alma. Uma coisa que a gente já falou bastante, já bateu bastante nessa tecla, mas não custa a gente falar para a gente entender melhor aqui o que ele quer dizer com alma nesse contexto aqui desse princípio, Cris. Muito bem lembrado, Gustavo. Eu acho que a alma é uma palavra que Kardec, ele, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, ele define enfaticamente qual é o sentido que ele vai fazer dessa palavra, né? Ele dá vários sentidos que a alma tem, mas o sentido que ele utiliza durante todas, né, em todas as obras da doutrina é aquela, né, que a alma, ela é a associação do ser inteligente, né, do espírito, com o corpo material.
né? Então a gente fala que a alma, ela é um espírito encarnado, né? O corpo é apenas o envoltório, é aquilo que nós perdemos quando nós desencarnamos, né? E então, quando a gente desencarna, a gente volta a ser espírito, né? Quando nós estamos encarnados, nós podemos ser chamados de alma, né? Que é o espírito associado à matéria, associado ao corpo material. Né, isso é um conceito muito importante de trazer sempre, né, porque tem vários outros sentidos e, dependendo do sentido, ele não se encaixa no que Kardec coloca nesse princípio, falando das qualidades da alma, do espírito e tudo mais. É engraçado você falar isso, Cris, porque se a gente pegar lá na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma parte que Kardec discute só a terminologia da palavra alma, os vários significados que existem nessa palavra alma. E por isso que é importante a gente entender a palavra alma do ponto de vista da doutrina espírita. Porque alma, todos nós temos ali aquela cultura popular, né? Cada um tem uma definição vaga do que é. Mas para a gente entender os princípios, é legal a gente entender o que Kardec, qual a definição que Kardec usava para a alma. Por isso que é tão importante a gente estar cada vez relembrando que é o espírito encarnado, o espírito enquanto está junto com a matéria orgânica, com o corpo físico, né? É isso mesmo, né? Então, é bom a gente ter sempre em mente qual é o significado de cada palavra que a gente lê na doutrina, né? Para não ter ambiguidade, para não ter más interpretações, né? Uhum. Eu acho interessante o que a Cris falou, né? Aí, Cris, seja bem-vinda aí ao nosso grupo, né? Eu, Gustavo aqui, o Wagner também, que participa com a gente, então, seja bem-vinda, é bem legal quando a gente, né, vai estudando com mais pessoas, porque vai ficando mais rico, né, para a gente discutir esses temas que são tão importantes. Que esses princípios todos, eles saem lá o Gustavo falou algo muito importante, que é a questão da sequenciamento, né? A sequência está lá no capítulo, né, no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Lá é um resumo de princípios sequenciados. Então a gente vai recordando, sim, outros princípios que a gente já falou. A alma, então, como ela é com o corpo, né, é o espírito mais o corpo, mas o que sobrevive é o espírito. Né? E o que se desenvolve lá na progressão do nosso último vídeo que nós estudamos, é esse espírito. Então, esse sobrevivente, né, esse que sobrevive, essa individualidade, esse ser individual, né, essa inteligência que somos nós, quando não estamos com o nosso corpo material, né, quando estamos sem o nosso corpo material, nós que vamos nos desenvolvendo as nossas qualidades que nós nos desenvolvemos, né, de acordo com o nosso livre-arbítrio, e aí melhoramos ou não as nossas qualidades. E aí a gente vai subindo, né, vamos dizer assim, dentro de uma escala de comparativa entre nós mesmos, entre espíritos que estão mais desenvolvidos intelectualmente e moralmente, e espíritos que ainda estão, né, na ignorância, que ainda não se desenvolveram ou estão se desenvolvendo mais lentamente. Então, Kardec traz para a gente também, que também foi uma outra discussão nossa do passado, lá no nosso princípio, 13º princípio, né, no vídeo que vai falar lá, no 13º vídeo, de princípio em si, né, a gente falou um pouco da escala espírita, que é essa escala didática, comparativa, que o Kardec traz para a gente, o nosso princípio de hoje, ele traz dois termos usados, e a gente tem que se preocupar com a acepção da palavra, né? Como a Cris mesmo falou, poxa, é importante que Kardec use as palavras de uma maneira muito precisa. E essa precisão está aí. Ele vai trazer nesse princípio a encarnação de um espírito bom e um espírito impuro. Então ele traz o espírito bom e o espírito impuro. O espírito bom, recordando a nossa escala espírita, que Kardec traz também no Livro dos Espíritos, é uma ordem. Então, essa escala é dividida em 3 ordens, e cada ordem tem classes diferentes de espíritos, didaticamente falando, porque são infinitas essas classes, mas para uma questão de comparação, Kardec resume essas classes e essas ordens. Então, nós temos espíritos imperfeitos, que é a ordem, né, mais inferior, nós temos espíritos bons, que é a segunda ordem,
e nós temos espíritos puros que chegaram à perfeição, que são os da terceira ordem. 3 ordens que definem essa escala. E aí, dentro de cada ordem, você vai ter diversas classes, né? Então, quando o Kardec traz nesse princípio, ele fala de espírito impuro. Espírito impuro é uma classe de espíritos que pertence à terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, dentro dessa ordem de espíritos imperfeitos, tem lá uma classe chamada espíritos impuros, que, aliás, é a classe mais inferior dos espíritos, né? É a primeira, né? É a primeira classe dos espíritos imperfeitos lá. Então, chama espíritos impuros. E essa classe de imperfeitos sempre vai predominar o mal sobre o bem. Então, são espíritos que ainda têm, né? Todos têm seu livre-arbítrio, mas optam pela questão do mal, né? Então, prevalece o mal do que o bem para esses espíritos, de uma maneira muito genérica falando, né? E quando o Kardec traz no mesmo princípio que ele vai falar lá, né, de um espírito bom, o espírito bom já é uma ordem de espíritos, é a segunda ordem, que dentro, e espírito bom, essa ordem é caracterizada o contrário do espírito impuro, da ordem espírito impuro. Na ordem dos bons, prevalece o bem. Então é ali que, né, espíritos dessa ordem, né, que eles têm o bem já sobressaindo, prevalecendo em relação ao mal. Então as suas virtudes são mais desenvolvidas do que e ele já venceu mais as suas paixões, né, principalmente o seu egoísmo, que é a paixão que a gente precisa, né, e vencer para que a gente evolua cada vez mais rápido. Então, essa escala também, ele remete, a gente não poderia deixar de falar dessa escala nesse encontro de hoje, porque traz ali, Kardec nesse princípio vai trazer essas 2 palavras, então a gente já falou um pouquinho da escala. E como que eu avanço na escala? Né? Como que eu vou evoluindo mais? Aí tem lá a progressão, quanto mais eu vencer as minhas paixões, mais eu desenvolver as minhas virtudes e mais praticar a caridade, obviamente, o caminho é a caridade, né? Então a gente vai ter lá uma lei moral muito importante no Livro dos Espíritos, que é a lei de amor, justiça, amor e caridade, que é a última lei moral que resume todas as demais. E ali ele coloca justiça, porque justiça divina, quanto mais eu seguir as leis divinas, a lei natural, né, as leis morais, que são as leis de Deus, leis universais, eu mais rápido eu vou evoluir. Então aí está a questão da justiça, é o parâmetro que eu tenho. Amor qual é o meio que eu utilizo para seguir isso, né? Então eu vou amar as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo, né? E a caridade é a forma com que eu faço, é a minha prática, porque fora da caridade não há salvação. Então ali a gente tem, né, esse resumo, que é a forma de eu evoluir mais rápido e passar por essa escala de uma maneira mais suave, né, ou mais rápida. Eu achei legal, Juliano, que com Kardec foi muito cuidadoso, né, nos exemplos que ele usou, né? Ele falou assim, as qualidades, deixa eu até colocar aqui de novo, ele fala assim, as qualidades da alma são do espírito, são as qualidades do espírito. Aí ele usa 2 exemplos, como você falou, um espírito numa escala é um espírito bom, onde o bem predomina sobre o mal, pertencente a uma escala onde o bem predomina sobre o mal, e um outro exemplo de um espírito impuro, onde o mal predomina sobre o bem. Então, assim, mais uma vez, é importante a gente ressalta a importância para a gente estudar a doutrina a fundo, porque você precisa ter todo esse embasamento que o Juliano falou, de você lembrar as classes que Kardec usou para classificar os espíritos, quais são as características dessas classes, para que você conseguir entender que, na verdade, tudo isso, as qualidades de nós encarnados, elas respeitam aqueles princípios, aquelas classes. Não tem nada fora. As coisas, elas se juntam, elas se ligam, né? Então, não tem como você espírito, pertencer a uma classe X, e a sua encarnação, quando você estiver no estágio alma, por assim dizer, você ter consequências diferentes do que o que tem na sua escala. Então, por isso que ele é muito feliz nesses exemplos aqui que ele usa, né? Ele é muito cuidadoso nisso. E outra coisa que é legal que ele traz para a gente aqui também, outro conjuntinho de palavras, que é uma outra referência para uma coisa super importante para a gente estudar na doutrina,
essa parte do homem de bem. Então, ele traz para a gente essa definição do homem de bem. Então, se nós procurarmos lá no Evangelho, a gente consegue achar a definição do que é um homem de bem. Então, o homem de bem, o homem, no caso, né, então, é um espírito encarnado que tem algumas qualidades, alguns critérios, assim, por assim dizer. Resumidamente, benevolência, indulgência, perdão, generosidade, é um homem paciente, é um homem determinado, humilde, é misericordioso, tem empatia, é sincero, tem respeito, disciplina, desapego. Então, são algumas características que definem um homem de bem. Então, à medida que nós formos exercitando, evoluindo essas nossas experiências aqui na Terra, a gente vai, na nossa encarnação, na verdade, né, que pode ser na Terra ou em outros planetas, a gente vai adquirindo, a gente vai exercitando mais essas características de um homem de bem, até nos tornarmos um homem de bem, que é uma definição de um espírito encarnado possível aqui na Terra. Então, a gente tem várias referências aí de vários espíritos que passaram aqui na Terra que nós podemos considerar como homens de bem. Vendo a definição de um homem de bem e vendo a conduta daquele espírito aqui na Terra, a gente consegue fazer esse link direto. E é interessante você comentar dessas características do homem de bem, Gustavo, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, até no final desse item, né, que é lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, né, esse item é o item 3, lá no final desse item ele deixa uma mensagem para a nossa reflexão, que ele fala assim: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Então, todas essas características que você falou, não são todas ainda, mas ele fala assim: se você conseguir trabalhar essas características, você conseguir desenvolver essas virtudes, né, se desfazer de algumas imperfeições e desenvolver essas virtudes, aí você vai chegando cada vez mais perto de conhecer e entender as outras virtudes que fazem parte de um homem de bem, né, que é, na verdade, toda a história da nossa evolução. Então, a gente vai trabalhando cada imperfeição nossa, cada virtude, desenvolvendo as nossas virtudes, para a gente ir chegando cada vez mais perto da perfeição. Então, não é no primeiro momento que, já sei, eu tenho que seguir isso, beleza, então eu vou seguir todas essas características, agora eu sou homem de bem. Não, você está mais próximo de compreender as outras características que vai fazer você evoluir ainda mais, né? Então, cada experiência nossa aqui na Terra, ela acaba, na Terra, né, nas nossas encarnações, ela acaba fazendo com que nós desenvolvamos uma característica, algumas características que vão nos auxiliando nessa caminhada. Uma coisa que eu acho legal, que, como a gente conversou no princípio anterior, que ao mesmo tempo que a doutrina ela é muito consoladora, que ela nos mostra que nós estamos numa progressão, que nós temos N oportunidades, N encarnações para nos desenvolvermos, etc, etc, ela também nos mostra esse tipo de coisa, que como nós ainda estamos longe de nos tornarmos um homem, pelo menos falando por mim, eu considero muito longe de ficar essas características de um homem de bem. Então, ele já dá um certo puxãozinho de orelha na gente, falando: olha, tá vendo? Essas características aqui, ó, elas são as mais básicas, tá? Se vocês não fazem mais básicas, tem muitas outras ainda para vocês fazerem, né? Uma outra reflexão que, nessa linha que a gente está conversando aqui, é importante, é que, como Kardec atribui o homem de bem a uma ordem de espíritos bons. Então, ele atribui as características, né, as virtudes do homem de bem, essas que vocês comentaram, à escala de ordem, da segunda ordem, de espíritos bons. Então, o espírito que está dentro dessa ordem já está conquistando muito mais, né, essas virtudes, já desenvolveu essas virtudes, e talvez não na plenitude, mas já avançou muito no desenvolvimento dessas virtudes e tirou muitas das suas paixões, né? E ele chega obviamente, nessa categoria. E se a gente tem ainda, e a gente tem, né? A gente olha essas virtudes básicas do homem de bem, que são tão básicas, né? Mas a gente se sente tão
longe, né, distante disso ainda, porque é difícil para a gente, então, é a distância que a gente sente de um grau de desenvolvimento de um espírito bom. Então, a gente sabe que para a gente alçar essas, né, subir nessa escala, não dá para fugir disso, né, e com certeza somos ainda imperfeitos. Essa é uma constatação que a gente consegue tirar com muita clareza, né, desse princípio. Se a gente ainda não desenvolveu, né, não digo talvez na plenitude de todas essas virtudes, mas em grande parte dessas virtudes, e ela já passa a ser natural para a gente, se a gente não chegou nisso ainda, que nós somos espíritos da terceira ordem imperfeitos, isso é fato, porque está atrelado à categoria de espíritos bons, né, não está atrelado à categoria de imperfeitos. Então, e a gente continua sendo espírito imperfeito. É uma questão para uma reflexão. Não que isso é ruim, né? Mas é aproveitar, lembrando lá da progressão dos espíritos, que nós falamos no nosso último encontro, lembrar que cada encarnação, dentro das sucessivas encarnações, que é o processo de reencarnação, cada uma delas tem uma extrema importância. São curtos períodos de tempo no infinito de evolução que a gente tem, que a gente precisa aproveitar ao máximo. É aproveitar o máximo da encarnação, porque quanto mais, é a lógica, quanto mais eu aproveitar, mais rápido eu vou evoluir, chegar nessas ordens. É trabalhar, né, fazer uma reflexão, a gente tem até a gente pode até pensar, né, as pessoas falam, tudo bem, né, o homem de bem tem essas virtudes todas aí, né, legal, né, mas como é que eu desenvolvo isso? Né? E aí eu lembro lá, sempre lembro do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que ele traz para a gente um método que ele usou e funcionou para ele. E ele já é, né, bem mais superior que a gente, né? Se ele não é um espírito talvez ainda puro, mas se não for, já é pelo menos da segunda ordem, é um homem de bem, né? Então, ele traz para a gente fazer uma reflexão diária, né? Ele chama de balanço moral. O que é o balanço moral? Todo dia eu passar em xeque, né, as minhas atitudes, as minhas práticas, os meus comportamentos e principalmente os meus pensamentos, eu passo em xeque sobre esses critérios. Quais? Essas virtudes. Né? Eu posso pegar esse como critérios e falar e comparar para eu ver quanto ainda eu preciso trabalhar, o que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso vencer. Então, esse balanço moral diário, essa reflexão diária, é uma dica extremamente importante que a gente se esquece. A gente vai levando a vida corrida do dia a dia, né? E nessa vida a gente acaba, às vezes, nem sequer fazendo prece, nem sequer se conectando com Deus, quanto mais parar e fazer uma reflexão. Talvez agora, nas iminências aí do ano novo, né? Na proximidade do ano novo, a gente começa a pensar nisso. Só que a gente quer fazer uma reflexão do ano, né? Reflexão a retrospectiva do ano. Não, a reflexão tem que ser diária, porque aí eu já no dia seguinte, já me motivo a vencer algo que eu sei que eu preciso vencer, que eu preciso melhorar, e aí eu vou caminhando de pouquinho a pouquinho. Então, Santo Agostinho traz essa dica, que é o que ele fazia quando alma, aqui na Terra. Né? É um exemplo que ele traz quando nas encarnações dele, aqui no planeta Terra. Então, quando ele encarnava aqui, ele fazia esse balanço moral usando o critério. Como é que eu comparo os meus atos e pensamentos com o quê? Pega as virtudes do homem de bem que você acabou de listar, passa em cima delas ali, que dá um bom caminho, né? Até pra gente, né? Começar a tentar fazer isso aí. E é legal porque quando a gente vê essas coisas, a gente fala, nossa, como a gente está longe, né? Sim, estamos longe, né? Tem um caminho para se caminhar aí. Mas todos os espíritos que hoje são classificados como espíritos bons, espíritos puros, mais superiores do que nós, eles já estiveram onde nós estamos, né? Eles já passaram pelas dificuldades que nós estamos passando, já fizeram os esforços, já se dedicaram para mudar essa condição deles, e eles conseguiram. Então, nós também estamos nessa caminhada, nós também temos potencial para isso. Aí, já puxando o nosso primeiro princípio lá, que a gente falou de Deus, lembra que Deus é todo justiça. Então, ele não ia criar um espírito já perfeito, um espírito já puro, não. Ele criou todos simples e ignorantes, e todos passaram pelas mesmas regras do jogo, para chegar onde estamos. Então, isso é uma coisa muito, muito consoladora, que nos ajuda muito a nos dar força para encarar
essas dificuldades, que são grandes, existem, mas nós temos todos o potencial para isso. O que nos falta muitas vezes é que nem a gente falou no princípio anterior e no finalzinho, são os esforços que nós fazemos para chegar a essa perfeição, né? Sim, Gustavo, e uma coisa que pode deixar até mais consoladora essa sua fala é que nós, enquanto espíritos, nós, enquanto almas encarnadas, a gente está vendo o nosso presente, né? E a gente se espelha nesses espíritos superiores que estão lá na nossa frente, né? E a gente quer chegar neles. Mas se a gente conseguisse olhar para trás e ver tudo que nós já passamos, tudo que nós já fizemos, tudo que nós já fomos e onde nós estamos hoje, a gente conseguiria ver o quanto nós já evoluímos de quando fomos criados lá atrás por Deus, simples e ignorantes, lá na nossa individualização do princípio inteligente, né? Quando a gente se tornou espírito com E maiúsculo, né? Essa nossa caminhada já foi muito longa, né? Nós já evoluímos muito se comparado à nossa primeira encarnação, né? Então isso é mais consolador ainda. Olha, já chegamos aqui, então é só não parar de caminhar. Vamos lá que a gente vai chegar lá na frente um dia também. Isso aí, muito bem colocado. Então é isso, pessoal, a gente já está chegando no final do nosso vídeo, então, da minha parte aqui, eu só gostaria de agradecer, ter os nossos avisinhos normais, né? Se você gostou desse vídeo, se deixar seu like aqui embaixo, deixar seu comentário aqui embaixo também, se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, vocês devem estar se perguntando do Wagner, o Wagner deve voltar nos próximos vídeos, a gente está implementando essa questão do rodízio aqui, mas estamos discutindo, está um formato meio aberto ainda, mas o Wagner faz parte do nosso grupo, daqui a pouco ele está de volta, viu, com as contribuições dele. Então, eu só tenho a agradecer e passo a palavra para a Cris, para o Juliano, para dar esses recadinhos finais também. Da minha parte, eu vou somente agradecer mais uma vez pelo convite, né, da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, por fazer parte desse estudo. Muito obrigada, Juliano, muito obrigada, Wagner, também, muito obrigada, Gustavo, e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada, boa semana para todos. Bom, da minha parte também queria agradecer, né, a Cris, a presença da Cris, por aceitar nosso convite aí, né, e também a todos aí que nos acompanham, estão nos acompanhando nesses vídeos, não esquecendo que, embora os vídeos sejam, cada vídeo é de um princípio, eles podem ser vistos individualmente, obviamente, que a gente está tentando fazer esses links, né, para que as coisas se conectem, mas também é interessante que a gente, quando estudar os vídeos ou for assisti-los, também tentar seguir a sequência, porque as coisas vão se encaminhando dentro dessa ordem. Muito obrigado aí pela mais essa oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.